Juventus, Inter de Milão, Milan, Benfica, quem de fato fez proposta oficial para a contratação do volante André, que pertence ao Corinthians? Vídeo de hoje do canal da Nicola te esclarece essa história e fala também sobre a chance de o Palmeiras perder 2 argentinos por Atlético de Madrid na metade do ano. Já o São Paulo mudou de ideia e não vai mais jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Trago detalhes sobre a nova casa do São Paulo para os próximos jogos. Tudo sobre Atlético Mineiro e Júnior Santos. O atacante chegou a retirar as fotos do Galo das suas redes sociais. Já o Santos aceitou uma proposta para virar SAF. É grande a chance de o clube ser comprado por um dos caras mais ricos da Colômbia. Para completar, Cruzeiro tentando quebrar a série incômoda. Zé Vitor, jogador da Portuguesa, na mira de grandes do futebol brasileiro, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, preciso dividir esse recado super legal. Recado importante para você que sempre sonhou em assistir a um jogo da Champions League ou da Copa do Mundo de dentro de um estádio. Tá na hora de você escalar a Wise, seu maior aliado disponível no mercado. Com a Wise você faz tudo sem complicação e estresse. É como ter um cartão local para pagar com facilidade em estádios, restaurantes e lojas. É só viajar e se divertir. Você carrega sua conta Wise com a moeda do destino ou usando seus reais e tem a conversão na hora via aplicativo. Tudo sem burocracia. A Wise ainda oferece pagamento em mais de 40 moedas com taxas absolutamente transparentes. Com a Wise você pode receber em dólar, euro ou libra esterlina na conta. Também dá para organizar seus gastos e controlar o orçamento pelo aplicativo. Programe esse sonho e muitos outros com a Wise, que te dá liberdade para viver 100% da sua paixão pelo futebol. Então comece a usar agora mesmo. Abra já sua conta gratuitamente na Wise usando meu link, que está aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, e garanta a primeira transferência de até R$ 3.500 sem pagar qualquer taxa. Viu como essas novidades te ajudam a programar sua viagem? Tenha hoje mesmo suas super vantagens. Ah, e se pintar qualquer dúvida, tem suporte ao cliente que te ajuda em diversos idiomas. Viaje, torça, explore seus sonhos futebolísticos em qualquer parte do mundo e conte com a ajuda da Wise. Agora sim, bora pro giro de notícias para contar que Palmeiras versus São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista, jogo marcado para esse domingo, terá 5 mulheres na arbitragem dentro de campo, algo que nunca havia acontecido. Daiane Muniz será a árbitra e ela terá a companhia de 2 bandeiras, além da 4ª e da 5ª árbitras, todas mulheres. Preciso contar que a empresa responsável pela colocação do gramado no Allianz Parque assegura que o estádio vai estar pronto na terça-feira, se não houver chuva durante o fim de semana, que é quando o resto do gramado será aplicado, implantado. Importante registrar que o Palmeiras, caso vá à final, pode entrar em campo na 4ª como mandante ou no domingo dentro de casa. Já Allan Kardec é novo reforço do Juventude, o atacante de 37 anos de idade, que não jogava desde o fim do ano passado, quando pertencia ao Atlético Paranaense, foi procurado por alguns clubes e aceitou a oferta do time gaúcho para a disputa da Série B. Preciso contar também que o Fluminense insiste na contratação de Castilho, o atacante que virou herói do torcedor do Lanús com 2 gols marcados na final da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo. Você sabe, o Lanús se sagrou campeão, garantindo ainda mais crise no rubro-negro, que emplacou 3 vice-campeonatos seguidos, o Intercontinental de Clubes, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. O grande problema em relação ao Castilho é que o Lanús pede 50 milhões de reais para negociá-lo. Notícia de mercado, Zé Vitor, camisa 8 da Luz e autor do gol no empate 1-1 contra o Corinthians, está de saída da Portuguesa. Contrato de empréstimo dele se encerra no fim do estadual. O jogador pertence ao Maringá. E a Luz entende que investir 3 milhões de reais na sua compra é hoje um valor muito alto. A Portuguesa tenta manter o Zé Vitor por empréstimo, mas o fato de estar na mira de alguns outros clubes brasileiros faz com que o negócio fique mais complicado. A ideia do Maringá é vender o atleta, que já passou sem grande destaque pelo Mirassol e também pelo Atlético Paranaense.
Com a camisa da Portuguesa foram 10 jogos e o gol marcado diante do Corinthians. Importante registrar que o Zé Vitor chegou a ser especulado no Corinthians e no Santos, mas a tendência é que ele se mude para um clube de menor expressão. Propostas da Série B, eventuais sondagens da Série A grande verdade é que ficou difícil para a Portuguesa a manutenção do atleta, que se valorizou bastante. Lusa que já perdeu o Gabriel Pires, novo reforço do Mirassol, e tem uma série de sondagens e uma proposta da Romênia pelo Maceió. A ideia do Maceió não é jogar na Romênia, ele pretende continuar no futebol brasileiro conforme existirem novidades sobre saídas e chegadas na Portuguesa. Vou atualizando por aqui, beleza? Quero falar sobre o Cruzeiro, que tem a chance de quebrar um incômodo tabu. Raposa recebe, na noite desse sábado, o Pouso Alegre, precisando apenas de um empate para chegar à final do Campeonato Mineiro. E por mais maluco que possa parecer, chegar à decisão do Campeonato Mineiro não tem sido algo super recorrente na história recente do Cruzeiro. Cruzeiro que não é campeão estadual desde 2019. Desde então, ele só foi finalista em 2022 e 2024, muito pouco para alguém com o tamanho do Cruzeiro. Raposa que nem chegou às finais de 2020, 2021, 2023 e 2025. Importante registrar que esse jogo contra o Pouso Alegre tem uma carga emocional pesada. Em caso de não classificação, você pode cravar que o Tite será demitido ainda nesse sábado. O fato de precisar de apenas de um empate faz todo mundo entender que o Cruzeiro é super favorito para chegar à decisão. Vale a lembrança também de que nessa sexta-feira a Máfia Azul, principal torcida uniformizada do Cruzeiro, esteve na Toca da Raposa para conversar com os atletas. E a primeira missão da Máfia Azul foi deixar claro que eles são a favor da saída do Tite. Eles pediram aos dirigentes cruzeirenses que o ex-técnico da seleção seja demitido. Também cobraram alguns jogadores que, na avaliação da torcida, caíram demais de produção de 2025 para 2026. O elenco se disse 100% fechado com o Tite. Aguardemos como o Cruzeiro vai se apresentar na semifinal. Já disse para vocês que o Tite só continua na Raposa para o restante da temporada em caso de título do Campeonato Mineiro. Hora de falar sobre o Santos, informação muito relevante. O Santos aceitou a primeira proposta para a transformação de SAF, vendendo suas ações para SDC Sports, braço esportivo da San Dominique. Essa empresa, que é registrada nos Estados Unidos, pertence a uma das famílias mais ricas da Colômbia. Os caras começaram a fazer sucesso com uma cerveja chamada Bavária. Depois se fundiram com outras duas cervejarias, criando um verdadeiro império das cervejas. Mas hoje os negócios dessa empresa se expandiram e eles são donos, por exemplo, da TV Caracol, que é uma espécie de TV Globo da Colômbia. Os caras são bem grandes. Alejandro Santo Domingo, que é hoje o principal investidor dessa família, tem uma fortuna, um patrimônio estimado em 20 bilhões de dólares. A ideia é comprar o Santos, aportando 1 bilhão de reais para reforços, contratações e melhoria dos centros de treinamento e questões envolvendo estrutura, além de 1 bilhão de reais para o pagamento de dívidas. Tudo isso para ter 80% a 90% das ações. Com 2 bilhões de reais prometidos, o Santos passaria a ter a SAF de maior investimento da história do futebol brasileiro, superando Vasco, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e os demais clubes grandes que já aderiram às sociedades anônimas do futebol. Preciso contar também que essa proposta não vinculante é um acordo exclusivo. Nos próximos 90 dias, que podem ser estendidos por mais 30, nem o Santos pode negociar com outro interessado, nem a SDC pode conversar com outro clube. A proposta na mesa do Santos não inclui a participação do pai do Neymar, que está alijado desse processo. Só para completar, a partir de agora as partes farão a tal due diligence. O que é a due diligence? É uma espécie de investigação. O Santos vai tentar entender se a SDC tem capacidade de cumprir tudo aquilo que foi prometido, enquanto a SDC vai entender a fundo, a certo, como é que andam as contas do Santos, se as dívidas são exatamente as que foram passadas. Tudo correndo bem, e se imagina que sim, vai haver uma pequena mudança no Estatuto do Santos para que não exista problema em relação à SAF. Depois, a necessidade da aprovação dos conselheiros e, por último, dos sócios. É grande a chance de o Santos ser comprado por uma das famílias mais ricas da Colômbia. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, e dá para dizer que o Galo está forçando a saída de Júnior Santos.
Há quem garanta que o atacante treinou sozinho, separado do restante do elenco em parte dessa semana. E isso teria sido o motivo que levou o Júnior Santos a retirar todas as fotos do Atlético de suas redes sociais. A situação é delicada porque o Júnior Santos não faz parte dos planos da nova comissão técnica, assim como já era em relação a Jorge Sampaoli. E o Atlético tenta dar um jeitinho de empurrar o Júnior Santos para fora do clube. Atacante que quase foi parar no Bahia e esteve perto do Corinthians. Os negócios acabaram não acontecendo e para contratar um zagueiro, prioridade máxima da comissão técnica e também do torcedor, o Atlético entende que precisa se desfazer do Júnior Santos, cujo salário é de R$1 milhão por mês. Vale a lembrança de que ele foi comprado do Botafogo depois de ser artilheiro da Libertadores de 2024 por 8 milhões de euros ou 47 milhões de reais. Nas últimas horas especularam o Júnior Santos no Botafogo, no Grêmio e no São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o representante do jogador, mas não consegui a confirmação de nenhum desses interesses. Reviravolta no São Paulo, o tricolor não vai mais jogar no Brinco de Ouro da Princesa enquanto não tiver o Morumbis, que tem sido palco de uma série de shows do AC/DC. São Paulo decidiu jogar no Canindé, estádio da Portuguesa, na cidade de São Paulo, bem mais perto e acessível para torcedores do tricolor do que seria o Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, em Campinas. Já está confirmado que São Paulo e Chapecoense, jogo marcado para o dia 12 de março, pelo Campeonato Brasileiro, ocorrerá no Estádio da Luz. Gramado em condições boas, estádio com capacidade para 15.500 torcedores, bem próximo da Zona Norte, bem próximo de 2 estações de metrô. Portuguesa também se comprometeu com o São Paulo a ceder o Canindé em caso de final. Se o São Paulo passar pelo Palmeiras nesse domingo na Arena Barueri, o tricolor vai mandar ou o primeiro ou o segundo jogo da final dentro de casa. E essa casa será o Canindé. Vale a lembrança de que, além dos shows do AC/DC, São Paulo já tem outras 4 datas reservadas ao longo do ano para a realização de outros shows. Torcedor do São Paulo, você gosta da ideia do Canindé? Preferiria, por exemplo, jogar no Brinco de Ouro da Princesa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras e uma perda dupla que pode acontecer. 2 argentinos do Verdão estão na mira do Atlético de Madrid. O Flaco Lopes não é novidade. Na janela de janeiro, o Atlético de Madrid já havia tentado contratá-lo e ficou prometido uma conversa um pouco mais séria para o meio do ano. Acontece que a Rádio Marca, do jornal Marca lá na Espanha, afirma que Agustín Giai também entrou na mira do Atlético de Madrid. Isso porque Nahuel Molina, que joga como lateral do Atlético, recebeu proposta e deve ser negociado em julho. Importante registrar que, para o torcedor do Palmeiras, uma eventual saída do Agustín Giai acrescentaria ou mudaria muito pouco. Pelo contrário, lateral contratado a peso de ouro do São Lourenço, mas que nunca conseguiu vingar com a camisa do Palmeiras. Ele até pode pintar como novidade no duelo contra o São Paulo, isso porque o Kelvin não tem dado conta do recado. Mas ao contrário do Flaco Lopes, é alguém que não vingou. O Flaco, aí uma situação completamente diferente. Jogador que desde a chegada do Vitor Roque se encaixou muito bem nessa dupla de ataque, tem feito gols e chegou a ser convocado para a seleção argentina para negociar o Flaco. O Palmeiras vai pedir um caminhão de dinheiro. Só mais uma observação. Inter de Milão está de olho em Diego Simeone. Depois de ser eliminado pelo Bodo Glimt nos playoffs da Champions, a equipe italiana que lidera com folga o Calcio pretende trocar de técnico. Está de olho no treinador mais bem pago no mundo, o técnico do Atlético de Madrid. Se o Simeone sair, muitas coisas devem mudar no Atlético de Madrid, mas a intenção de contratar o Flaco e o Giai não parte do Simeone e sim de dirigentes da equipe espanhola. Saideira sobre o Verdão, Palmeiras quer um zagueiro, um camisa 5 e eventuais reposições para saídas na metade do ano. Cheguei a falar de Flaco Lopes e também de Giai, não dá para descartar que o Alan seja negociado, atacante na mira de vários clubes importantes. A saideira sobre o Verdão, 24.100 ingressos vendidos para Palmeiras e São Paulo. Você sabe, a Arena Barueri deve receber recorde de público nesse domingo, capacidade para 31 mil pessoas, só torcedores do Palmeiras para assistirem a semifinal do estadual. E André, o volante do Corinthians, vai para a Juventus da Itália, tem proposta do Milan, pode ainda se mudar para o Benfica. Quero te atualizar o que de fato está acontecendo com o jogador, que é uma das principais joias do elenco alvinegro. Você sabe que o Corinthians precisará vender atleta ou atletas na metade do ano, certo? Dá para dizer que André, Breno Bidon e Yuri Alberto são hoje os principais ativos corintianos. Nas últimas horas, Samir Carvalho, meu amigo que é dono de um canal no YouTube, afirmou que a Juventus da Itália fez uma proposta de 25 milhões de euros.
Entrei em contato com o Diogo Silva, representante da Web Soccer e empresário do André. Ele, inclusive, chegou a participar da minha live dessa sexta-feira. E o Diogo disse, abre aspas, não tem nada da Juventus. A única oferta oficial que recebemos foi do Benfica, de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, que o Corinthians já recusou. O Diogo também contou que o Corinthians não colocou preço no André. Então, sobre a Juventus, informação que eu tenho a partir do empresário é de que não há negociação. Mas uma outra fonte do Corinthians me assegurou que o Milan é hoje um time muito interessado. E já nas mãos do Timão, uma oferta oficial do clube italiano, com números bem abaixo dos 25 milhões de euros. O Milan poderia chegar a até 20 milhões de euros com bônus. E para que o negócio avançasse, restaria apenas o sim do presidente Osmar Stabile. Fui tentar confirmar com o Diogo Silva, que não confirmou nem desmentiu a negociação com o Milan. Então tem alguns pontos. Benfica de fato fez oferta, proposta foi recusada, 12 milhões de euros fixos, mais 3 de bônus. O Benfica não está descartado, mas não há uma nova oferta. Sobre a Juventus, informação que vem do staff do jogador que não há absolutamente nada. Em relação ao Milan, essa fonte do Corinthians assegura que o Milan quer muito contar com o atleta e pode bater até 20 milhões de euros. O empresário não confirma nem desmente. Só para arrematar em relação ao Timão, Corinthians pega nesse sábado o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Nessa sexta-feira o time já chegou em São José do Rio Preto, cidade próxima a Novo Horizonte, para a partida jogo único. Quem vencer vai à final, se houver empate e decisão nos pênaltis. Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, André, Bidon e Garro, Memphis e Vitinho. Força máxima depois de poupar vários titulares no empate contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Corinthians quer muito ser bicampeão paulista. E você venderia o André para qual clube, em qual condição? Já usa espaço para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!